Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer uma análise conjunta aos índices americanos e europeus, dado o adiantar da semana e dados os desenvolvimentos que têm havido nos últimos dias, nomeadamente durante o fim de semana. Vamos começar esta análise pelo IBEX. O IBEX tinha uma indicação de neutralidade de curto prazo durante a semana passada, neutral ascendente no médio e longo prazo, e dizia eu durante a semana passada, recordo que temos aqui um canal descendente a formar-se e já com alguma consistência, dizia eu durante a semana passada que era altamente provável que tivéssemos a ultrapassagem em alta deste máximo relativo, mas que seria relativamente difícil a ultrapassagem em alta da margem do canal, o breakout ascendente do canal. Acabou por haver uma reação muitíssimo negativa à fase ascendente do canal. Aqui um novo mínimo relativo, um novo máximo relativo inferior ao anterior, o que é consistente com uma tendência de médio prazo descendente, e temos então o IBEX a caminhar novamente para a parte inferior do canal, para os 10.700 pontos. Se olharmos para o gráfico de curto prazo, poderemos ver que tivemos aqui, durante a semana passada, uma subida consistente com este duplo fundo que se ativou e uma bandeira. Estávamos aqui durante a semana passada, se não me falha a memória, estávamos aqui precisamente nesta consolidação, e dizia eu também que se tivéssemos o breakout ascendente da mesma, poderíamos ter o caminhar em direção à projeção. Tivemos-lo, acabamos por ter aqui mais um padrão de consolidação e depois de uma neutralização. Repare-se, tivemos aqui um pequeno padrão de inversão durante o dia de sexta-feira e após a sua quebra em baixa já não deu tempo para quem manteve a posição durante o fim de semana para sair, porque abriu, como todos sabemos, em forte gap down, e apesar da recuperação logo na primeira hora do dia, acabou por depois recuperar de forma descendente ou manter a tendência, a trajetória descendente, e parece agora, tudo parece indicar que nos encaminhamos para novos mínimos. Para já é então essa a minha perspectiva de curto prazo. O suporte, apesar de ser consistente aqui no duplo fundo, não deverá ser forte o suficiente para gerar uma reação significativa. Não retiro para já também, de qualquer forma, a possibilidade de termos uma reação ascendente e uma aproximação ao fecho do gap. De qualquer forma, é um cenário muito menos previsível nesta fase e muito pouco provável. Nesta fase, acho que o mais prudente é pelo menos deixar aqui haver uma aproximação à parte inferior do canal e ver o que acontece. É uma altura em que muitos dos investidores optam com algum receio fundamentado por se manter fora do mercado até que haja uma definição, e eu também sou dessa opinião para já. Então, no que diz respeito ao curto prazo do IBEX, neutral descendente para a próxima semana, espero pelo menos uma continuação do movimento descendente de aproximação à base do canal. Vamos ver o que é que acontece depois na base do canal. Recordo também que é muito mais provável, quando temos um canal descendente, haver uma reação à sua parte superior do que à parte inferior. Por isso, não descartem a possibilidade de haver um breakout ser descendente do. Passando ao CAC, mais uma vez temos aqui uma previsão muito próxima, tivemos uma previsão muito acertada durante a semana passada. Eu antevia a possibilidade de termos uma reação ascendente, uma aproximação aqui à zona dos 5.076 pontos. Aconteceu precisamente esse cenário, tivemos uma semana até relativamente positivista e depois um breakout descendente motivado por esta situação da Grécia. Foi, para já, mais uma indicação de que este padrão de inversão poderá estar eventualmente já a causar danos significativos ao CAC e que poderá ser um inversor de longo prazo. Por isso, eu já na semana passada tinha deixado aqui a indicação de neutralidade no que ao médio e ao longo prazo diz respeito. Fico para já um bocadinho mais negativista, e este novo máximo relativo inferior ao anterior é razão suficiente para eu crer que eventualmente podemos então estar perante aqui um cenário de inversão potencial de médio prazo. Não digo de longo prazo, mas pelo menos para um cenário de 2, 3 meses podemos estar aqui perante uma inversão. Vamos ver como é que reage o índice aos 4.778 pontos. Tal como disse em relação ao IBEX, é possível que exista aqui uma nova reação ascendente para ir fechar não de propósito para ir fechar o gap, mas um movimento de aproximação à zona de resistência que agora se forma nos 5.000 pontos, e é possível que isso venha a acontecer. Não obstante, tudo indica que a quebrar haverá a quebra em baixa desta zona de suporte para o CAC. Se olharmos para o curto prazo, temos então aqui também um cenário muito semelhante. Tivemos uma inversão aqui em forma de triplo topo no CAC e temos então o índice a caminhar para o mínimo relativo, para este
ponto de mínimo relativo, rapidamente se esperará uma aproximação ao mesmo. Ainda assim, aqui no curto prazo, vou deixar-me para já ficar relativamente neutral. É possível que exista aqui durante esta semana um ressalto. É provável que exista uma aproximação nas sondagens na Grécia, uma manutenção na zona euro, ou então, se preferirem, uma resposta no sentido de manter o programa de austeridade, e pode ser que isso poderá animar um pouco as bolsas o suficiente para gerar um movimento de recuperação a meio desta semana, que se intensificará no sentido descendente, muito provavelmente, no dia de sexta-feira, porque quem tiver juízo não vai deixar posições abertas durante o fim de semana, porque com os gregos nunca se sabe. Passando ao DAX, mais uma vez uma curiosa aproximação, previsibilidade daquilo que eu esperava ser um movimento de recuperação. Eu estimava nos 11.700 pontos aproximadamente, ele chegou aos 11.640 pontos aqui em máximos. Ainda assim, não o suficientemente convincente para dar aqui uma inversão médio e longo prazo diferente. Eu deixarei também para já de lado a indicação de médio e longo prazo ascendente, vou-me manter neutral, porque tudo parece indicar que vamos ter aqui uma continuação do movimento descendente, pelo menos numa aproximação aos 9.500 pontos, e enfim, esta situação da Grécia vai se resolver. Não é assim tão grave do ponto de vista estrutural, na minha opinião, como pode querer parecer. A minha grande preocupação, não sei se já o disse, é o Deutsche Bank e tudo aquilo que poderá evidentemente andar à volta da dívida grega e de um eventual default. Se houver um default, fico bastante preocupado com aquilo que poderá ser o movimento do Deutsche Bank e aquilo que poderá provocar no DAX. No que diz respeito então ao curto prazo, olhando para o gráfico horário, é expectável também aqui um eventual movimento de recuperação ascendente para depois se aproximar dos mínimos relativos, para se aproximar aqui enfim, pelo menos dos 10.860 pontos. Vou deixar-me para já ficar neutral no curto prazo no DAX. Também não estou totalmente negativista para a próxima semana ou para esta semana, dada a aproximação à pequena zona de suporte e dado o eventual movimento de ressalto que pode haver nos próximos dias, mas ainda assim não me arriscaria a entrar longo nesta fase. Terminando no PSI 20, terminando a parte europeia no PSI 20, o cenário continua muito negro. Eu tinha deixado já aqui, esta seta não está correta, no médio e no longo prazo eu tinha já ficado aqui descendente. O meu otimismo desvaneceu-se já há algum tempo no PSI 20, a partir do momento que ativamos o padrão de inversão. Temos tido aqui um cenário fortemente descendente. Já ultrapassamos, inclusive, como podem ver, a zona de suporte, o pequeno suporte em baixa, e isso é um sinal evidente de fraqueza. Vamos ver o que é que pode vir a acontecer no PSI 20. Seria fantástico se tivéssemos aqui uma suspensão do movimento descendente antes do novo mínimo relativo e que isso provocasse um novo rally ascendente que ultrapassasse o máximo relativo. Era muito bom, era muito importante, mas para já não é ainda expectável que tal venha a acontecer. Vou manter para já então descendente com bastante pessimismo no que diz respeito ao curto prazo, estamos abaixo do suporte. Não obstante, no curto prazo, uma vez mais, não descarto uma eventual recuperação ascendente e uma eventual aproximação aos 5.780 pontos. Passando para o outro lado do Atlântico, para o S&P, tivemos uma semana relativamente ascendente durante a semana passada, um movimento aqui de recuperação e aproximação a máximos, tal também como tinha sido previsto. Se olharmos aqui para o gráfico horário, conseguimos ver que continua a haver uma grande volatilidade e isso acaba por ser, de certa forma, preocupante. Repare-se que no gráfico de 4 horas consegue-se ver melhor. Temos aqui novamente uma ativação de um padrão de inversão. Não favorece nada o índice. Este movimento de reação descendente, como se sabe, foi gerado já depois da situação grega, mas repare-se na volatilidade brutal que tem havido no S&P 500. Nada linear de todo, por isso também a afastar alguns dos negociantes que gostam mais de position trading. Para já, eu continuo a acreditar que o S&P e os índices americanos em geral continuam a estar mais bem refugiados de toda esta situação. Aparentemente, toda a fuga de capitais que parecia estar a vir para a Europa devido ao quantitative easing europeu está a voltar a regressar aos Estados Unidos, apesar do já prometido aumento da taxa
taxa de juro, ainda assim parece que há a haver um refúgio, continua a ser nos mercados americanos, e eles têm aproveitado um pouco desta volatilidade do continente europeu. Para já então vou manter a minha indicação de curto prazo e de médio e longo prazo neutral ascendente para o S&P. Passando ao Dow Jones, aqui eu estava um pouco menos otimista porque estamos dentro de um retângulo de lateralização, estávamos próximos da sua zona ascendente. Ainda assim, tivemos uma semana relativamente interessante. Repare-se que agora estamos prestes a testar aqui o suporte no gráfico de 4 horas. Aparentemente estamos neste momento a ultrapassá-lo em baixo, não é muito positivo. Podem ver aqui com uma perspectiva mais macro, temos aqui claramente delineada uma resistência ascendente, temos também aqui uma zona de suporte descendente, mas ainda assim temos a zona de suporte mais forte, fica um pouco mais abaixo, nos 4.274 pontos, e tendo já, ou confirmando-se esta ultrapassagem em baixa da mesma, é possível que venhamos a caminhar para os 4.274 pontos. Fico para já então, para a próxima semana, neutral descendente no Dow Jones, devido à possibilidade apenas de nos podermos aproximar aqui então desta esperem lá, exatamente, estava a analisar o Nasdaq, peço desculpa, olhando aqui para o Dow Jones, então, e para o gráfico de 4 horas, agora sim, já também um cenário semelhante, já ultrapassamos também a zona de fraco suporte que tínhamos e aproximamos-nos também aqui numa zona de um suporte um pouco mais forte. Não será talvez suficiente para aguentar a cotação em baixa, mas dada a lateralização que já se vem a arrastar desde fevereiro, é possível que exista então uma reação em alta. Não vou deixar então uma indicação negativista no Dow Jones, vou manter neutral no curto prazo, dado este cenário de aproximação à forte zona de suporte. Agora sim, passando e terminando para o Nasdaq, terminando no Nasdaq, tivemos durante a semana passada uma aproximação à zona de resistência e tudo indica que nos aproximaremos agora da zona de suporte diagonal. Temos aqui uma linha de tendência ascendente com relativa validade que tem vindo a formar-se e a aguentar-se. Poderemos e deveremos ter então aqui uma aproximação à mesma, eventualmente pode gerar uma reação. Era aqui nesta zona que estávamos então aqui a fazer a análise. Deixem-me lá verificar outra vez o Nasdaq. Estamos neste momento nos 4.388 pontos, sensivelmente. Por isso, estamos para já abaixo do padrão. É importante, recordo que ainda não terminou a sessão nos Estados Unidos, é importante verificarmos como é que acaba a sessão. A confirmar-se a quebra em baixa deste padrão, é possível que tenhamos então um movimento descendente, uma aproximação pelo menos aos 4.282 pontos. Se assim for, e ressalvo este se assim for, deixarei então uma indicação descendente para a próxima semana para o Nasdaq, embora para o médio e longo prazo continue a acreditar que o cenário continuará a ser ascendente. Repare-se, basta olharmos para uma perspectiva mais macro, para um gráfico semanal, para verificarmos que a linearidade ascendente tem sido impressionante desde 2009 e que nada disto tem servido para a colocar em causa. Por isso, enquanto esta linearidade ascendente se mantiver, não há qualquer razão, qualquer motivo para temermos uma verdadeira e derradeira inversão de tendência nos índices americanos. No que diz respeito aos índices europeus, o cenário está um pouco mais preocupante, como acabamos de ver, por isso muita prudência, muita atenção a tudo aquilo que se tem vindo a passar. É então tudo em relação a esta semana aos índices americanos e europeus. Obrigado pela atenção e o resto de boa semana de negócios.